boa noite. Eu vou fazer a apresentação aqui do nosso projeto final de PDS2. O projeto é do grupo 2, que tem os alunos Felipe Facuri, eu, Pedro Moreira e o Ronaldo Dutra. O nosso projeto é a criação de um banco. Esse banco deve seguir as seguintes funcionalidades, né? A criação de uma conta, de usuários, eles têm que poder criar um cartão de crédito e realizar algumas transações bancárias diferentes. Pode ser com cartão ou com TED, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, e mais algumas outras funcionalidades, né? Então, para a gente fazer esse projeto, a gente começou fazendo o User Stories e o cartão CRC. O User Stories, a gente fez todas as interações que a gente acreditava que seria bom para o usuário fazer no nosso programa. Em sequência, a gente fez o nosso cartão CRC, né? Com todas as classes e as relações entre as classes, e os atributos e métodos que a gente achou que seria necessário para fazer o programa, né? Voltando para os slides, as primeiras classes que a gente fez foi para criar o banco, né? Para isso a gente criou a classe agência e a classe cliente. Se você abrir o programa, Ronaldo, vou mostrar só essas classes para o professor. A gente tem aí a criação de uma agência e a criação do nosso cliente também, né? Na sequência disso, a gente criou uma classe conta, que ela é usada para poder chamar, né, todas as funções do banco, que eu vou falar daqui a pouquinho as funcionalidades, né, que são as transações bancárias, criação de cartões de crédito e tudo mais. E também só vou mostrar os HPPs também aqui. Beleza. HPPs, cartão, da agência. Vou mencionar, né, os comentários do Doxygen aí, né? Cliente. Já pode passar o próximo slide, viu? Aí, as principais funcionalidades de cada uma das classes que estão relacionadas à conta, né? A primeira é o cartão de crédito, que a gente deve, através dela, conseguir criar uma despesa, um pagamento e adicionar esses pagamentos na fatura, que a gente deve conseguir ver depois, né, com a implementação da classe. Além disso, a gente tem que poder pagar a fatura, obviamente, né, para não ficar com dívidas depois. A gente também fez um TED, que é basicamente fazer uma transferência de uma conta para outra conta que está no nosso banco, né? E tem também os investimentos e empréstimos, né? São duas classes diferentes, né, obviamente. E nela a gente tem uma lista de investimentos e a gente deve poder escolher qual investimento a gente acredita que é o melhor para a gente fazer, né? O que a gente quiser implementar. A gente pode também fazer um empréstimo, a gente pode resgatar o investimento, que não está escrito no slide, mas a gente pode fazer, que vai aumentar o nosso saldo, obviamente. E a gente também vai calcular a multa do empréstimo, se a gente quiser. Para caso passou do tempo, a gente acha que a gente não vai ter dinheiro até 2 meses depois, por exemplo, do fim do empréstimo, a gente pode calcular o valor dessa multa que a gente vai ter que pagar a mais. Passando para o próximo slide, a gente tem aí essas classes, né? Se você puder mostrar os arquivos. Cartão também e o empréstimo e investimento. Agora, os conceitos utilizados são tudo que a gente aprendeu no curso de PDS2 que a gente implementou no nosso projeto. Então, a gente usou a programação orientada a objetos, como deu para ver, né, que o Ronaldo acabou de mostrar para você. Tem todas as classes e tudo mais. O encapsulamento, a gente tem os arquivos .cpp, tem os .hpp, conjuntos, os vetores, as listas. A gente também fez um makefile. Não sei se você consegue mostrar, Ronaldo. Tem nos próprios slides, viu? Aí o makefile. Eu vou falar um pouquinho mais dele depois.
A gente utilizou também os conceitos de boas práticas, tanto no GitHub quanto na programação em si. A gente fez tratamento de exceções, eu vou mostrar eles nos próximos slides. Os fundamentos do projeto, que foi o User Stories e os cartões CRC, são essenciais, né, para a gente poder fazer um projeto e não sair aleatoriamente criando funções e métodos e tudo mais. A refatoração, que está, entre aspas, incluído nas boas práticas, né, para poder entender a programação, né. E tem tantos outros conceitos que a gente aprendeu nas aulas que a gente implementou. Aí o Makefile, a gente tem também a modularização, né, que também foi citada ali anteriormente. E se você passar para os extras, a gente criou um arquivo formatação. Se você puder abrir, fica até mais fácil, viu? Que a gente usou o conceito dos namespaces. Que a gente criou isso, não são classes, né? São funções que a gente usou para, por exemplo, se você escolher uma aí, por exemplo, a formatar data, se você chegar mais perto dela, dá um zoomzinho. Ela vai usar métodos aí de exceção, né, da prelude throw, e ela também é usada para, por exemplo, nesse caso, né, formatar a data no sistema dd/mm/AAA, né, dia, mês e ano. Isso para poder auxiliar a gente no projeto e na programação das classes em si. E assim a gente termina, né, a nossa apresentação. Aí os membros todos participaram da apresentação e da construção, né, desse projeto. E a menção também ao professor Douglas Macharetti, que ensinou todos os conceitos e deu as aulas para a gente em PDS-2. Agora eu só vou dar uma passada no código aqui, só para dar uma leve explicada. O nosso código, infelizmente, a gente não conseguiu fazer ele compilar. Tiveram alguns erros de include, de importação de outros arquivos que a gente não conseguiu resolver, mas as classes foram muito bem implementadas, seguindo todos os padrões de orientação aos objetos e todos os conceitos que a gente aprendeu. Por exemplo, modularizamos todas as classes em arquivos headers e arquivos de implementação, assim como dividimos em diretórios específicos para o source, para o include, o arquivo makefile, o readme e os arquivos doxygen. Passando aqui por cima de alguns arquivos, por exemplo, temos vamos começar pelos arquivos headers. Aqui, por exemplo, nós temos o arquivo de empréstimo, que ele teria um valor, uma duração e um bool que diria se o empréstimo já foi pago ou não. Aqui teríamos o construtor dele, e alguns métodos como get duração, gerar multa, pagar empréstimo. E aqui seria a implementação desses métodos no arquivo CPP. E assim segue para todos os arquivos. Aqui está o main, infelizmente ele não está funcional devido a esses erros de include. Os paths, provavelmente deu algum erro de paths que não tivemos tempo suficiente para resolver. Mas o arquivo está muito bem implementado, com os seus tratamentos de exceções aqui, por exemplo, que ele pega toda a parte onde o usuário interage e dá se caso haja algum erro de validação, ele imprime o que aconteceu e faz o devido tratamento de erro.